Muito bem, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de amor, que a essência de Deus, o caráter de Deus é amor. João nos diz isso na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz: porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Isso nos traz algo tão encorajador, algo tão maravilhoso para o nosso coração, que nos impulsiona a conhecer Deus. Porque o ser humano, ele necessita amar. O ser humano necessita ser amado. Nós nascemos e viemos de um Deus de amor e precisamos amar. Precisamos nos sentir amados. Precisamos de amor. O amor flui de Deus, flui do Senhor como rios, flui de Deus na história com os homens. Por exemplo, quando Deus criou Adão e Eva e disse que eles não deveriam comer do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem pecou, era para Deus descartar o ser humano. Era para Deus dizer: vocês falharam, não tem mais chance. Mas Deus, com seu amor tão infinito, veio atrás de Adão, dizendo: Adão, onde você está? O que você fez? Você comeu do fruto? E aí nós vamos vendo o homem fugindo da presença de Deus, um homem tentando se esconder, um homem arrumando subterfúgios e colocando a culpa nos outros do seu próprio pecado. Mas vamos ver o amor de Deus buscando o homem, tentando conciliá-lo, trazê-lo bem junto de si. Este é o nosso Deus, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de perdão, um Deus que vem atrás, um Deus que insiste em amar, insiste em perdoar, um Deus que não desiste de nós. Nós vamos ver isto na história, principalmente na história de Israel. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, nas coisas do final dos tempos, nos nossos dias. Como nação, como povo, Deus ama Israel. Nós vamos ver isso de uma maneira muito clara num livro do profeta do Antigo Testamento, o profeta Oséias. Este nome Oséias significa salvação. Deus já havia planejado salvação para o seu povo antes da fundação do mundo. Só que Deus sabia que para salvar o seu povo, para salvar os homens dos seus pecados, Deus teria de dar o seu filho. Em outras palavras, Deus teria de morrer, de levar a condenação do ser humano. Deus se faria carne, homem, e totalmente inocente, totalmente puro, totalmente perfeito, seria levado à cruz. Seria levado a uma morte ignominiosa, uma morte de vergonha, uma morte de maldição, exposto na cruz, maltratado, seria torturado, seria morto na cruz, para sofrer ali a nossa maldição, o nosso pecado, a nossa culpa, para que através do seu sangue derramado pudesse nos oferecer o perdão dos pecados. Deus é um Deus de amor, um Deus que mostra esse amor para o seu povo, para Israel. Oséias significa salvação e é um profeta que vai mostrar na sua própria vida o amor de Deus para com seu povo Israel. Olha o que Deus fez. Em muitos atos proféticos, Deus levava seus profetas a fazerem algo no mundo natural que correspondia às verdades espirituais, para que o povo pudesse compreender as ações do Senhor. Então, Deus diz a Oséias que ele deveria se casar com uma mulher que não era muito confiável, uma mulher que certamente o trairia, uma mulher que já vinha de uma vida de prostituição, uma mulher que foi amada, foi restaurada,
foi levada à categoria de esposa, mas ela não merecia isto. E Oséias se casa com Gomer e tem 3 filhos com esta mulher. E então Gomer abandona Oséias. E ela vai para longe, ela vai para a prostituição. Ela abandona seus filhos, ela abandona seu marido e ela se prostitui. E na prostituição, Gomer, ela cai tanto no pecado que ela é levada ao mercado de escravos para ser vendida. E lá no mercado de escravos, Gomer foi resgatada. Ela foi comprada, sabe por quem? Isto mesmo, por Oséias, seu próprio marido. Seu próprio marido a perdoou, a comprou lá no mercado, pagou a sua dívida, porque ela estava sendo vendida por causa de dívidas que ela tinha, dinheiro que ela precisava pagar e não tinha como pagar. Então, Gomer, ela foi resgatada ali naquele mercado. E ela volta para casa. Seu esposo lhe diz: você vai se limpar, você vai se purificar, você está muito contaminada. E então, depois disto, voltaremos à vida de marido e esposa. Eu te perdoo, porque eu te amo. E este amor de Oséias, perdoador, apesar da traição, apesar de ter sido deixado de lado, este amor perdoador é o amor de Deus para com a nação de Israel. Deus fala isto ao seu povo. Deus fala isto a Israel. Deus mostra esta verdade através do profeta Oséias. Mas no capítulo 11 do livro que ele escreve sobre a sua vida, livro do profeta Oséias, capítulo 11, em todo este capítulo nós vamos ver o descorrer, vamos ver Deus mostrando este amor dele, este amor incondicional de Deus por seu povo Israel, apesar de ser rejeitado, rechaçado, deixado de lado, desprezado. Em certa ocasião, o profeta Jeremias diz num lamento do coração de Deus: o meu povo me fez 2 maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Todas as nações tinham seus deuses e não abandonavam seus deuses por nada, mas Israel não se mantinha fiel a Deus e abandonava a Deus a todo tempo, trocando o Senhor por Astarotes, por Milcom, Moloque, por Camos, por Baal. Deus disse: meu povo me fez 2 maldades. E em Oséias 11, de 1 a 11, nós vamos vendo parte por parte. No primeiro versículo ele diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Deus está dizendo no início da história de Israel, quando ele estava no Egito, quando ele foi formado ali como nação no Egito, a família de Jacó se multiplicou, se tornou em milhares, em milhões. Eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Era uma nação criança, era uma nação pequena, era uma nação menina, era uma nação infantil, indefesa, que não tinha uma constituição, não tinha um exército, não tinha defesa. Uma nação que não sabia que era uma nação. Israel no Egito. 400 anos foi o tempo de gerar essa nação, o tempo de crescer a nação, o tempo de se fortalecer e de se multiplicar. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Deus dizendo: eu o amei. Deus ama Israel. Deus mostrou este amor apesar de. Eu o amei. E Deus trouxe Israel como a águia cuida dos seus pintainhos e traz sobre as asas
os seus filhotes. Assim Deus fez com Israel no deserto, protegendo Israel o tempo todo, do sol com a coluna de nuvem, do frio da noite e da escuridão com a coluna de fogo, todos os dias. Deus protegeu Israel enviando maná do céu, aquele alimento que era não só alimento, mas remédio, saúde para o seu povo. Deus cuidou de Israel em todo o tempo. Água que escorria da rocha, fluía da rocha por obediência de Moisés ao Senhor, batendo com a vara na rocha. E depois o Senhor disse que ele apenas dissesse à rocha e dela fluiria água. Sim, Deus cuidou do seu povo, como a mãe cuida do seu bebê, do seu filhinho. Assim foi o Senhor. O próximo versículo diz: quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Ah, como o coração de Deus se entristeceu por ver a atitude do seu povo. Quanto mais eu o chamava, quanto mais eu o atraía, quanto mais eu enviava profetas e pessoas para falarem a respeito do meu amor, tanto mais eles se iam da minha presença. Nós podemos ver isto no próprio deserto. 40 anos no deserto, o povo estava ali debaixo de toda a proteção do Deus de Israel. E o que o povo fez? Um bezerro de ouro, adorando o bezerro de ouro, dizendo: eis aí os teus deuses, ó Israel, servi esse aqui que nos tirou do Egito. Quanto a esse Moisés que subiu lá para a montanha, não sabemos o que lhe aconteceu. Esse aqui é o seu Deus. Como o coração de Deus se entristecia, quanto mais eu os chamava, mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins, queimavam incenso a imagens de escultura, ferindo o coração de Deus, entristecendo o coração do Pai Celestial. E o Senhor continua dizendo através de Oséias: todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinavam que eu os curava. Efraim é uma alusão ao povo de Israel, a nação norte de Israel. Judá ao sul, ao norte Israel. É chamado Efraim. E aqui o Senhor diz: eu ensinei a andar a Efraim. Ou seja, Deus deu os primeiros passos como nação. Deus deu a lei, Deus deu o exército, Deus deu direção, Deus deu vitórias nas batalhas, Deus deu sua presença, Deus deu ensino através dos profetas. Eu ensinei a andar. Quando a criança aprende a andar, ela se firma. Quando ela aprende, então ela já caminha sozinha. Então ela já vai independente. Então ela já toma o seu caminho. E o Senhor diz: tomei-o nos meus braços, mas não atinavam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Olha que figura maravilhosa esta! Deus se inclinando, Deus se abaixando, Deus tomando a colher, pegando a sopinha e colocando na boca. Eu me inclinei para dar-lhe de comer. Eu me inclinei, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Sim, em todo o tempo Deus buscou conquistar o coração do seu povo. Em todo o tempo, Deus buscou que o seu povo pudesse compreender o seu amor, que o seu povo pudesse vir a Ele com amor e por amor. Por isso Ele resumiu os mandamentos em 2. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque o relacionamento de Deus com o seu povo e com os homens é um relacionamento de amor. Mas Ele disse que fui para eles como quem alivia o jugo
e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. É Oséias, o profeta de Deus, trazendo uma mensagem para o povo de Israel. Olha, vocês não vão voltar ao Egito, mas vocês vão para a Síria. A Síria será o seu rei. E a nação do norte, porque o reino se dividiu em dois, o reino do norte foi cativo para a Síria. Foram levados todos, deixando a terra desprotegida. O rei da Síria trouxe pessoas de longe, de Amate, de Arã, de tantos lugares para habitarem em Samaria, habitarem na região norte de Israel, para que a terra não fosse tomada pelas feras do campo, pelo mato. E o povo do Senhor foi levado cativo pela Síria. Cumpriu-se o que o Senhor disse aqui em Oséias: não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei. Só que na Síria o reino era muito forte, muito violento, muito mau. A morte, a tortura era com selvageria, com crueldade, como vemos no Estado Islâmico hoje. Era daquele jeito que faziam ali na Síria com os prisioneiros e com as pessoas que não se submetiam ao domínio assírio. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e os devorará. Aconteceu tudo isto para que o povo pudesse pensar: puxa, Deus falou, Deus está cumprindo, nós precisamos temer ao Senhor. E o Senhor diz: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Deus fazendo tudo para que seu povo buscasse, compreendesse, se eles estiverem em terra estrangeira, se eles estiverem debaixo de um jugo terrível de ditador, eles vão se lembrar de mim, eles vão se lembrar do meu amor, eles vão se lembrar de me servir, eles vão se lembrar de me buscar. Mas diz aqui, ninguém o faz, ninguém se dirige para cima, para Deus. E o Senhor continua dizendo através do profeta: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. O coração de Deus, é claro, estava apertado quando se ama e é traído. Ai, que coisa triste, que coisa ruim, terrível. Mas Deus disse: eu não vou abandonar Efraim, não vou abandonar o meu povo, não vou fazer com eles como Adimá, Zeboim, como as nações daquela época sendo destruídas pelo rei da Assíria. Mas o Senhor disse: não executarei o meu furor, não destruirei Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Deus venceu toda a ira para destruir as tribos do norte. E Ele ofereceu perdão e o caminho de volta. Ele disse: eu sou Deus e não homem. Eu sou santo no meio de ti. É claro que para buscar o caminho do perdão, o caminho do amor, se exige arrependimento. Arrependimento. O que não aconteceu com Efraim, o que não aconteceu com Israel. Mas diz aqui: andarão após o Senhor. Este bramará como leão, e bramando, os filhos tremendo virão do ocidente, tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria.
e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Andarão após o Senhor. Nós vimos que quando houve o Holocausto, quando houve a perseguição nazista, o movimento antissemita ali na Europa, a Alemanha perseguindo na Segunda Guerra Mundial a morte dos judeus, muitos se voltaram para Deus. Muitos se arrependeram e clamaram ao Deus de Jacó, ao Deus de Israel, por misericórdia, por perdão. E Deus se voltou para eles, e Deus os abençoou, e muitos sobreviveram, e Deus trouxe então a bênção tão grande do estabelecimento da nação de Israel ali na terra prometida. O estabelecimento da nação ali onde Deus prometera dar a seus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Andarão após o Senhor. Deus começa a trazer um movimento sionista nos corações dos judeus. No final do século XIX, eles começam a sentir: nós queremos Deus, nós queremos nossa terra, nós queremos as promessas do Senhor. E Deus, que é um Deus de amor, diz: e os filhos virão do ocidente, virão como passarinhos do Egito, virão da terra da Síria, e os farei habitar em suas próprias casas. Porque Deus ama Israel. Como filho, Deus cuidou desta nação. Como criança, como bebês, Deus os cuidou. E Deus os curou. E Deus os restaurou. Com um propósito maravilhoso na história. Estamos escrevendo o final da história da humanidade. O final da história da igreja. Nesses 2000 anos. Israel faz parte dessa história, faz parte desse contexto profético, porque Deus mostra o seu amor. Deus mostra que Ele é fiel. Você é fiel a Deus? Você está nos caminhos do Senhor? Você tem andado de conformidade com a vontade do nosso Deus? Vamos orar? Vamos voltar? Feche seus olhos. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Eu te peço que o Senhor me lave completamente e me perdoe de toda iniquidade. Dá-me um coração limpo e puro. Escreve o meu nome no livro da vida e ajuda-me a ser fiel a Ti, a estudar a Tua palavra, a crer nela e a fazer aquilo que está no Teu coração. Eu me entrego a Ti, Senhor, hoje e para sempre. Pai, as pessoas que nos assistem, que precisam do Teu amor, do Teu perdão, da Tua cura, da Tua libertação, alcance-os agora, Senhor. Salva, liberta, cura, opera o Teu milagre e dê, Senhor, a cada um que precisa o suprimento material, espiritual, um emprego, um marido de volta, a esposa. Opera nos lares, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.